Desde criança te contaram que o fruto proibido era uma maçã. Mas, e se isso nunca tivesse sido verdade? A Bíblia nunca menciona maçã, nunca descreve o fruto, e talvez nunca tenha falado de comida. E se o verdadeiro pecado no Jardim do Éden não foi morder um fruto, mas quebrar um limite muito mais profundo, um limite que mudou a humanidade para sempre? E se a serpente não era apenas um animal rastejante, mas algo muito mais próximo do ser humano do que você imagina? Há uma interpretação antiga, controversa e quase nunca explicada, que afirma que o Éden esconde um segredo, capaz de mudar completamente a forma como você entende o pecado original, a queda do homem e até a origem do mal no mundo. Hoje você vai conhecer o que realmente teria acontecido no Jardim do Éden. Porque Adão e Eva sentiram vergonha e porque essa história continua sendo debatida até hoje. Fique até o final. Porque depois disso, a ideia de fruto proibido nunca mais será a mesma. No início não havia medo, não havia vergonha, não havia distância entre Deus e o ser humano. O Jardim do Éden não era apenas um lugar bonito, era um espaço de convivência direta entre o Criador e a criação. Adão e Eva não precisavam se esconder, não precisavam provar nada, não precisavam decidir o que era certo ou errado. Tudo já estava estabelecido. Havia apenas uma única ordem, um limite claro, simples, direto. E é aqui que a história começa a ficar inquietante, porque a queda não aconteceu por ignorância. Ela aconteceu apesar do aviso. O fruto proibido não era apenas algo que não podia ser tocado. Ele representava um ponto de ruptura, um teste silencioso de confiança. Deus não estava negando algo bom, mas ensinando que nem tudo o que desperta curiosidade deve ser acessado. Quando Adão e Eva desobedecem, algo muda instantaneamente. Não é o jardim, não é Deus. São eles. O texto bíblico diz que naquele momento os olhos se abriram, mas não foi uma abertura para a liberdade, foi para a vergonha. Eles percebem que estão nus, sentem medo e fazem algo que nunca haviam feito antes. Se escondem de Deus. Esse detalhe é crucial. Não foi Deus quem se afastou, foram eles. A desobediência não criou apenas culpa, criou separação. A comunhão perfeita foi quebrada e o ser humano passou a carregar algo novo dentro de si. A consciência de ter ultrapassado um limite. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O maior impacto do Éden não foi o castigo, foi a mudança interior. Algo foi despertado, algo irreversível. E essa escolha inicial vai ecoar em tudo o que vem depois. Mas o que exatamente foi esse fruto? Por que a vergonha surge imediatamente? E por que essa história guarda um significado muito mais profundo do que aparenta? Estão no final. E é lá que tudo se conecta. Se essa história está fazendo você enxergar tudo de outra forma, curta o vídeo e se inscreva no canal. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse mistério. Por gerações contaram a mesma história. Uma fruta vermelha, uma mordida, uma queda. Simples demais para algo que mudou a humanidade inteira. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A Bíblia nunca disse que era uma maçã, nunca descreveu o fruto, nunca citou cor, nunca falou de sabor, nunca chamou de maçã. Essa imagem nasceu séculos depois, criada por artistas, tradição popular e pela necessidade humana de transformar mistério em algo fácil de entender. Mas o texto bíblico faz o oposto. Ele silencia. E quando a Escritura silencia, não é por falta de informação. É porque o significado é profundo demais para ser raso. Se não sabemos qual era o fruto, talvez porque o foco nunca foi o objeto, mas o ato. O que aconteceu naquele momento não foi alimentar o corpo, foi ativar algo dentro da mente e da consciência. Repare nas consequências imediatas. Não foi saciedade, não foi prazer, não foi curiosidade satisfeita. Foi vergonha, foi medo, foi separação. Nenhum alimento produz isso. O fruto parece funcionar mais como um gatilho, um limite espiritual atravessado, um tipo de conhecimento acessado antes do tempo. E é exatamente aqui que a história começa a ficar desconfortável. Porque se não foi uma fruta comum, então o que realmente foi tocado naquele instante? O texto bíblico não responde diretamente, mas deixa pistas. E essas pistas não apontam para algo que estava na árvore, mas para algo que aconteceu entre seres. E isso muda tudo. O próximo passo dessa história revela: não estivesse no fruto em si,
mas em quem estava oferecendo. E é aí que o verdadeiro mistério começa. Até aqui tudo parecia sutil. Um limite, uma escolha, um silêncio perigoso. Mas agora a história entra em um território ainda mais inquietante, porque o engano no jardim não veio de algo grotesco. Não veio de algo que causasse medo imediato. Veio de algo atraente. Segundo essa interpretação, a serpente não era um animal rastejante, como muitos imaginam hoje. Ela não se arrastava pelo chão. Não era muda. Não era irracional. Ela andava ereta. Falava com lógica. Raciocinava. Convencia. Era um ser que se parecia com o humano o suficiente para não levantar suspeitas. Inteligente demais para ser ignorado. Próximo demais para ser percebido como ameaça. E é exatamente assim que o engano funciona. O perigo raramente chega com aparência de perigo. Ele chega com palavras suaves, com argumentos convincentes, com aparência familiar. Esse ser, segundo o relato apresentado, teria sido usado por uma força maior. Uma intenção antiga de corromper aquilo que havia sido criado puro. Não atacando diretamente, mas sugerindo, questionando, plantando dúvida. Será que foi isso mesmo que foi dito? Será que existe mesmo uma consequência? Será que o limite é tão sério assim? Nada agressivo, nada explícito. Apenas o suficiente para deslocar a confiança. E quando a confiança se rompe, a queda já começou. Somente depois, após a transgressão, vem a transformação, a maldição. A mudança de forma, a queda literal ao chão. Aquilo que antes se mantinha ereto passa a rastejar. Aquilo que falava passa a ser lembrado apenas como símbolo do engano. Mas o detalhe mais perturbador não está na maldição. Está antes dela, porque isso sugere que o primeiro engano da humanidade não veio de algo irracional, mas de algo inteligente demais. E se isso for verdade, então o erro no jardim não foi apenas desobediência, foi confiança mal colocada. E isso nos leva a um próximo passo ainda mais delicado da história. Até aqui, a história parecia falar apenas de uma escolha errada. Mas agora, o significado do fruto começa a ficar mais profundo e mais sério. Segundo essa interpretação, o fruto proibido não seria algo que se comeu com a boca, mas algo que se experimentou com o corpo, uma união que não deveria acontecer, não algo violento, não algo forçado, mas algo fora do tempo e da ordem. É por isso que logo depois surge a vergonha, a percepção da nudez, o desejo de se esconder. Nada disso aparece antes. A mudança não foi externa, foi interna. O que antes era inocente passou a ser pesado. O que antes era simples passou a causar medo. Essa leitura sugere que o erro no jardim não foi apenas desobedecer uma regra, mas quebrar um limite profundo, criado para proteger. E se isso for verdade, então as consequências que vemos depois não são exagero. São efeito. E agora chegamos ao ponto mais delicado da história. O momento em que tudo começa a se dividir. Porque o que acontece depois dessa escolha não afeta só duas pessoas. Afeta toda a humanidade. Depois da quebra no jardim, a história não se multiplica. 2 filhos nascem. Externamente parecem apenas irmãos, mas, segundo essa leitura, não carregavam a mesma origem espiritual. Abel surge como aquele que busca agradar a Deus. Seu coração é simples, sua oferta é sincera, seu caminho aponta para a restauração. Caim, por outro lado, carrega algo diferente. Não apenas ciúme, mas resistência. Uma dificuldade profunda em aceitar limites. Quando sua oferta não é aceita, algo se revela. Não é apenas frustração, é ira, e essa ira não encontra correção. Ela cresce, silenciosa, até se transformar no primeiro ato de violência da história humana. O irmão se levanta contra o irmão. Segundo o vídeo, esse momento marca mais do que um assassinato. Marca uma separação. A ideia apresentada é que, a partir dali, 2 linhagens passam a existir lado a lado. Uma que busca a voz de Deus e outra que constantemente se opõe a ela. Não como rótulos visíveis, mas como direções do coração. Essa leitura tenta explicar por que, desde o início, a humanidade carrega tanta contradição. Amor e ódio, justiça e violência, fé e rebeldia. Não porque o mundo começou errado, mas porque escolhas erradas foram repetidas. E talvez o ponto mais inquietante dessa conclusão não seja sobre Caim ou Abel, mas sobre o que essa história sugere até hoje. Que cada geração continua escolhendo a qual voz vai ouvir. Essa narrativa não afirma que o mal é inevitável, mas alerta que ele sempre começa quando a correção é rejeitada.